O plenário do Conselho Nacional do Ministério Público aprovou por unanimidade uma resolução para disciplinar os pedidos de escutas telefônicas e o uso dessas informações por membros da instituição. A interceptação de conversas telefônicas é um eficiente instrumento de investigação. Ela permite chegar às quadrilhas e levar para a cadeia os responsáveis por crimes como assassinatos, tráfico de drogas e corrupção. Em setembro do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 59, que regulamenta os procedimentos dos magistrados ao autorizarem a quebra de sigilos de comunicações telefônicas, e-mails e outras informações digitais para a obtenção de provas em investigações. Agora é a vez do Ministério Público estabelecer uma padronização. A nossa resolução, ela trata de tentar ajustar os procedimentos do Ministério Público exatamente com os procedimentos adotados pelo Conselho Nacional de Justiça para a magistratura. Ou seja, o que se exige de um juiz em procedimento também está se exigindo de um promotor, e também concentrando nas corregedorias e na Corregedoria Nacional, como também ocorre com relação à resolução número 59, o controle de todas estas informações e interceptações. A resolução do Conselho Nacional do Ministério Público prevê que os membros da instituição devem comunicar à Corregedoria Geral mensalmente a quantidade de interceptações em andamento e o número de pessoas que tiveram seus sigilos telefônico e informático quebrados. Esses dados serão reunidos pela Corregedoria Nacional do Ministério Público para a formação de um cadastro com informações de todo o país. A resolução ainda vai permitir o acompanhamento e o controle do trabalho de policiais e outros profissionais que lidam com as gravações autorizadas. Dentro de um momento em que se fala muito em escutas telefônicas, se fala muito em descontroles de autoridades, o Conselho Nacional tem uma obrigação moral, uma obrigação constitucional, uma obrigação institucional de organizar para, no âmbito do Ministério Público, a forma com que serão feitos estes procedimentos, para que o Ministério Público não possa se expor e para que também possa fazer os controles necessários daqueles que eventualmente façam estes procedimentos. Por decisão da Justiça Federal, a União e o Estado do Paraná foram obrigados a restabelecer o fornecimento gratuito de 2 remédios para portadores de hepatite C. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal em 2005. A medida beneficia todos os pacientes do SUS que residem no estado. Justiça acolhe pedido do Ministério Público Federal no Piauí para a inclusão de companheiros homossexuais como dependentes no imposto de renda. Para a Procuradoria da República, a recusa da Receita Federal em reconhecer os companheiros e as companheiras do mesmo sexo como dependentes viola os princípios constitucionais da igualdade, liberdade e isonomia tributária. A decisão vale para todos os contribuintes do Piauí. Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal recorreu à Justiça para suspender as obras de reabilitação da Ponte Hercílio Luz, um dos principais cartões postais de Florianópolis. A ação civil pública foi proposta contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Departamento de Infraestrutura do Estado. Se a ação for acatada, a liberação do empreendimento estará condicionada à apresentação de um estudo de impacto ambiental. A licença deve ser concedida pelo IBAMA e não pela Fundação do Meio Ambiente, que é estadual. No Amazonas, um acordo permitiu que uma criança indígena internada no hospital público fosse tratada também por um pajé, conforme as tradições de seu povo. A menina, segundo os médicos, deveria ter uma perna amputada. A família não queria autorizar o procedimento sem que ela fosse atendida pelo pajé. O hospital aceitou adiar a cirurgia e depois de alguns dias os médicos se depararam com uma surpresa agradável. A pequena índia se recuperou bem e a amputação não foi mais necessária. Mais de 227 povos indígenas convivem hoje em todo o território nacional. A diversidade de educação, língua e cultura influencia toda a nação brasileira. Mesmo assim, esse contato ainda não está livre do preconceito e da intolerância. No estado do Amazonas, onde se concentram 60% da população indígena brasileira, diversas etnias enfrentam diariamente as dificuldades do contato com não índios.
Um dos obstáculos a essa boa convivência é a necessidade de atendimento médico nos hospitais da rede pública. Há resistência em cumprir o que é garantido pela Constituição, por uma convenção internacional e pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Oferecer tratamento de saúde diferenciado, com respeito às tradições e permitir, por exemplo, que o índio seja acompanhado por um pajé durante o tratamento. Profissionais não estão preparados para atender os indígenas como deveria ser. Por isso, inclusive, nossa luta é que as unidades de saúde também um dia possam se adequar para poder que o indígena possa se sentir bem nessa unidade. Mais um caso começa a mudar essa história. Em Manaus, a índia da etnia tucano, Luciane Barreto, de 12 anos, que vive na região do Alto Rio Negro, perto da divisa entre Brasil e Colômbia, teve o pé picado por uma cobra. Os pais procuraram atendimento em São Gabriel da Cachoeira e depois Manaus. Na capital amazonense, os pais da índia entraram em contato com o Ministério Público Federal depois que o diagnóstico do médico aconselhava a amputação da perna da menina, um procedimento extremo para os índios. A falta de compreensão do tratamento das pessoas, levando em consideração os costumes culturais, isso prejudicou o tratamento da menina. Os procuradores da República visitaram a Índia no hospital e articularam um acordo inédito. Orientaram a direção do hospital a garantir um quarto individual para que o tratamento indígena fosse feito junto com a terapia médica comum e que fosse permitido o livre acesso e a permanência no hospital de um pajé e seus assistentes. O que nós fizemos foi discutir com os outros grupos médicos também, e a família, né, colaborou muito, né, porque entendeu o nosso posicionamento enquanto técnicos, enquanto profissionais. Eles queriam que fizessem os seus rituais e eu acredito que isso nada impede que faça. Acho que houve um equilíbrio, né, principalmente no entendimento psicológico da criança que estava muito abalada. A intervenção do Ministério Público Federal garantiu à família o seu direito de participar do tratamento médico através da articulação entre a medicina indígena tradicional e medicina clássica ocidental, evitando que a perna da menor fosse amputada. O atendimento integral de respeito à fé, de respeito à cultura, de respeito ao diálogo e às necessidades da família e do paciente certamente contribuíram para o sucesso e louva-se, né, a sensibilidade dos profissionais que conseguiram, de fato, aprender isso e ter esse diálogo com bastante presteza. A recuperação de Luciane levou o Ministério Público Federal a reunir índios, profissionais de saúde, antropólogos, pajés, juristas e pesquisadores ligados à saúde indígena em uma audiência pública. No encontro, foram discutidas formas de garantir o mesmo tratamento a outros pacientes indígenas no estado do Amazonas. A sociedade, infelizmente, ela ainda não tem essa consciência de respeitar a diferença, de respeitar o outro e de respeitar a cultura indígena. Então, o Ministério Público Federal ele tem entrado nesses casos exatamente para suscitar esse debate e essa consciência, né, de respeitar a diferença. E do Amazonas vem mais uma boa notícia. O Ministério Público Federal firmou o termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Manaus e a Fundação Nacional de Saúde. Pelo acordo, o município se comprometeu a desenvolver ações básicas de atendimento à saúde dos índios. Para isso, receberá recursos federais no valor de R$40 mil por mês. Uma das primeiras ações da Prefeitura deverá ser a seleção de uma equipe multidisciplinar para atender as comunidades indígenas. A FUNASA será responsável pela montagem de estrutura física e compra de equipamentos. Veja no próximo bloco. Ação na Justiça quer garantir auxílio reclusão também aos filhos de presos gerados dentro da prisão. E ainda, defesa do patrimônio histórico e cultural. Em Pernambuco, o cadastro de comerciantes pretende evitar a venda ilegal de objetos de arte para o exterior.